Olá pessoal, vamos realizar uma revisão dos conteúdos que nós já vimos no início desse trimestre. Nós começamos falando sobre os conceitos de tensão, resistência e corrente, ok? Onde nós realizamos vários cálculos em pequenos circuitos da sala de aula. Também vimos a questão da diferença de potencial, ok? Onde dois sistemas tentam entrar no equilíbrio, e essa diferença de potencial, nós vimos até o exemplo de duas caixas d'água, onde uma caixa cheia, quando é aberta uma torneira, o fluxo de corrente vai ser através de um condutor, e esse sistema vai entrar em equilíbrio quando ambos os lados tiverem a mesma quantidade de energia ou de água. Então, é assim que funciona também a questão da parte elétrica, né? Nós temos a tensão que faz uma força empurrando os elétrons no seu movimento, e nós temos sempre um material condutor que vai oferecer uma resistência à passagem da corrente elétrica. Vimos também o LED, que é um componente chamado Light Emission Diode, ou diodo emissor de luz, ok? Que ele tem como característica iluminar quando uma corrente elétrica passar por ele. Existe a necessidade de nós colocarmos um resistor para que esse resistor ofereça uma oposição na passagem da corrente que vai passar pelo LED, fazendo com que só a corrente necessária para que ele acenda passe por ele. Caso contrário, se nós não colocarmos resistor, o LED ele vem a queimar. Nós vimos também o seguinte, né? Aqui o exemplo de um cálculo, né? Cálculo da resistência para o LED. Então, nós temos aqui nessa condição, que o LED trabalhando em 2 volts, nós tínhamos uma alimentação vindo da bateria 9 volts, e nós desenvolvemos toda a conta pela fórmula de lei de Ohm, onde chegamos aqui nesse valor de 350 ohms para que o LED acenda de maneira satisfatória. Nós também vimos que os resistores, a leitura deles, eles têm faixas de cor, e para a gente achar o valor da resistência, nós temos que entender como é que opera a faixa de cor. A faixa de cor, ela opera com a leitura da esquerda para a direita, ok? E a gente olha nessa tabela aqui, nós temos 4 anéis, onde o primeiro anel se junta com o segundo anel, e tem o terceiro anel, que é o fator multiplicador, e nós temos o quarto anel, que é o fator de tolerância. Então, por exemplo, para um resistor laranja, laranja, marrom e aqui prateado, nós temos 3 se juntam, formam 33. Nós temos o fator multiplicador, no caso aqui, marrom, é 10. Então, nós temos aqui o valor do resistor 330 ohms. Depois nós entramos na questão do Arduino, foi falado como o Arduino ele trabalha, como ele opera. Explicamos as questões das portas de comunicação, das portas digitais, das portas analógicas, que o Arduino ele é alimentado pela porta USB do computador, ou ele pode, depois que você fizer a programação, receber uma fonte de alimentação externa, que tem que ser na faixa de 7 a 12 volts, ok? Nós temos também outras portas aqui, temos GND, que a gente utiliza como comum para todo o projeto. Falamos também da protoboard, que é um elemento de auxílio para os projetos. Ele trabalha, as linhas centrais, ele trabalha nesse sentido. Se eu colocar algum componente aqui, por exemplo, na letra A, ele vai falar aqui com a letra E diretamente, então nós temos que tomar cuidado quando a gente for trabalhar com o protoboard de entender e lembrar como funciona, para não colocar os componentes na mesma trilha aqui, vindo a dar um curto. Nós também vimos que o protoboard trabalha também nas linhas externas, e elas são também interligadas, então é outro cuidado que deve ser tomado. E elas são separadas, então quando a gente pega protoboard, a gente consegue ver uma sinalização, ou se não tiver, a gente precisa lembrar disso, que isso também é mais um indicativo de como que a gente vai colocar a fiação. Toda essa parte aqui, ela conversa, né?
nesse sentido, e aqui também ele trabalha, conversa nesse sentido. E aqui a protoboard conversa aqui nesse sentido. Então é interessante a gente praticar como usar a protoboard antes de fazer um projeto e começar ele a trabalhar de forma real. Para isso nós utilizamos o software, o site Tinkercad, que oferece a possibilidade de a gente montar os projetos sem se preocupar lá em errar. Sendo um site de simulação, se nós errarmos o projeto, não há consequência nenhuma. Ele não vai funcionar e a gente vai analisar o projeto e vai fazer a correção. Quando a gente passa para um projeto físico, quando a gente está trabalhando com os componentes, a gente precisa prestar atenção para não realizar nenhuma ligação errada que possa vir a queimar os componentes e no limite vai queimar até o próprio Arduino. Okay? Nós também vimos como funcionam os blocos de programação. É necessário instalar o software do stick, né, do Arduino, onde a gente faz a instalação no computador, realiza algumas configurações básicas e depois a gente tem ali na programação, a gente tem que levar em conta que existem 3 grupos ou blocos que nós devemos respeitar para fazer a programação em linguagem C. Nós temos o primeiro bloco aqui de variáveis, onde a gente vai passar as variáveis que vai ser executada, que vai ser utilizada no projeto. Nós temos o bloco setup, que são as declarações, as inicializações, as funções que serão executadas para que o Arduino venha a operar. E nós temos o loop, que executa de forma infinita ou até que haja uma interrupção, ok, no projeto. Para isso nós começamos a fazer o projeto com um LED piscando, com 2 LEDs piscando, com 3 LEDs piscando, com um semáforo simples, e depois nós passamos um desafio dos 3 semáforos para que fosse montado o projeto. Okay? Então aqui está um exemplo da montagem de um LED simples, né? Quando a gente coloca barra, asterisco, aqui é comentário, ok? Tem que lembrar que é necessário fechar com asterisco e barra. Então, depois, nessa primeira área aqui, são as declarações de variáveis. Nesse segundo bloco, é onde eu vou pegar a variável declarada ali em cima e eu vou falar qual vai ser a função dela. No caso aqui, por exemplo, eu disse aqui, ó, eu declarei uma variável chamada LEDPIN e disse que o LEDPIN é 13. Significa isso? Significa que quando eu vier no setup e utilizar a função pinMode e a variável LEDPIN aqui, esse LEDPIN vai ser substituído na execução do código pelo número 13 e output, que significa o seguinte, que a porta 13 do Arduino vai ser uma porta de saída, isso é, a energia vai sair por essa porta. Nós temos aqui o bloco chamado loop, ok? Onde novamente você pode ver que a porta 13 vai ser substituída aqui, e quando for aplicado a programação e rodar, significa que a porta 13 vai ser uma porta em estado alto, isso é, vai mandar energia. Então, no caso, nós estamos trabalhando com LED, o LED vai acender. O delay é o tempo, né? É um atraso, no caso aqui, após 1 segundo, o LED pin, ou a porta 13, ela passa do estado high para o estado low. Depois de 1 segundo, novamente, o que vai acontecer? O looping vai ser executado, então esse programinha aqui indica que o LED vai ficar piscando a cada 1 segundo. E também nós criamos as contas. Inicialmente, vocês criaram, cada um criou sua própria conta no site Tinkercad, só que agora nós vamos trabalhar com aquele conceito de classe, onde já foi passado para vocês o usuário, e vocês vão entrar nas salas de aula, né? Vão executar os exercícios, e dessa maneira eu vou poder auxiliar a olhar o projeto e resolver problemas e auxiliar vocês na execução das tarefas. Ok, pessoal? Então, nós vamos em seguida conversar
sobre o projeto do semáforo. Vamos fazer uma revisão desse projeto que finalizou as aulas das nossas férias. Ok? Valeu, pessoal. Obrigado.